Você sabe o que vai acontecer com os homens com idades entre 25 e 60 anos no próximo mês? Uma nova onda de mobilização está prestes a ser anunciada, trazendo uma série de mudanças que prometem agitar a vida de centenas de milhares de pessoas. E não estamos falando apenas de registros digitais e multas, mas de decisões absurdas, como a mobilização de pensionistas e a instalação de tendas de recrutamento nas cidades. O que realmente está por trás disso tudo? As autoridades estão criando novos métodos de pressão, enquanto tentam ocultar a verdade. O que deveria ser uma proteção da nação revela-se, na verdade, uma forma de sobrevivência do sistema político às custas da população comum. Recentemente, um novo registro foi criado que inclui todos os homens nessa faixa etária que nunca usaram o aplicativo de reservas ou visitaram os centros de recrutamento. É uma mudança alarmante. Muitas pessoas agora estão sob ameaça de multas e responsabilizações administrativas. Porém, calma, não se deixe levar pelo pânico. Se você não estava presente no registro antes, é improvável que surjam informações do nada. O processo de responsabilização é complicado. Se alguém não reside mais em seu endereço registrado ou deixou o país, é praticamente impossível segui-los para aplicar sanções. Por isso, as declarações de que todo mundo começará a ser multado de uma hora para outra soam mais como uma forma de intimidação. Recentemente, ouvimos sobre a recusa de consulados em emitir passaportes para homens em idade de alistamento, alegando falta de dados. Isso forçou muitos a retornar ao país. Mas surge uma pergunta intrigante: se os dados eram acessíveis o tempo todo, por que criar barreiras artificiais? Além disso, há uma nova proposta reivindicada como um grande avanço, a implementação de um sistema de recrutamento online. Isso parece ser uma modernização, mas, investigando mais a fundo, percebe-se que serve para aumentar o controle sobre os cidadãos e pressionar os empresários. Enquanto esses discursos decorativos sobre forças armadas futuristas ganham força, as propostas mais alarmantes surgem. Um exemplo claro é a recente decisão de incluir homens maiores de 60 anos no processo de alistamento. Agora nos deparamos com uma situação absurda: muitos homens com 40 a 50 anos já têm dificuldades de saúde, e o que se espera dos que têm mais de 60? A realidade é que essas mudanças visam não a guerra, mas a colocação de conhecidos e parentes em posições de trabalho confortáveis. Por fim, tendas de recrutamento começaram a ser armadas em várias cidades. Em Odessa, um funcionário se mascarou para tentar convencer as pessoas de que servir ao exército não é tão terrível. No entanto, essa tentativa de recrutamento mercadológico está tendo um efeito reduzido sobre o público, que claramente vê as intenções por trás disso. Questionamentos sobre a moralidade do alistamento, especialmente aqueles que afetam filhos de cidadãos comuns, estão crescendo. O que acontece com a filha de um político importante? Clara a diferença entre as regras para uns e outros. As desigualdades aumentam e a população começa a perceber os sinais de injustiça, levantando-se contra um sistema que já parece decadente. A mobilização, em vez de ser uma questão de proteção nacional, está se tornando um meio de controle e humilhação. Os registros, as tendas de recrutamento e toda essa camuflagem estão se revelando como elementos de uma grande máquina opressora. E, à medida que as vozes de resistência se levantam, fica claro que o direito à vida e à liberdade é um direito inalienável de todo ser humano desde seu nascimento. Hoje, vamos explorar o que esperar da nova onda de mobilização que começa no próximo mês. Muitas mudanças estão a caminho. Elas afetam todos os homens entre 25 e 60 anos, e o governo parece estar preparando novas táticas de pressão. A questão não se limita apenas a registros, multas e escritórios eletrônicos, mas inclui decisões absurdas, como mobilização de pensionistas e a instalação de tendas nacionais em diversas cidades. A verdadeira intenção da mobilização: se a mobilização militar é realmente sobre proteger o país, por que o governo busca mobilização em locais onde não há disponíveis? Em vez de alistar homens capacitados nas forças de segurança, o governo parece preferir encontrar cidadãos onde não há prontidão. Comparando essa situação com um comediante, é como um pescador que tenta pescar em um estádio e depois se queixa da falta de peixes. Simplesmente não faz sentido. No entanto, o que se revela nas entrelinhas é que a verdadeira intenção não é a guerra, mas sim garantir empregos para amigos e familiares de políticos em funções favoráveis. Enquanto isso, no centro de algumas cidades, como em Odessa, há tendas do centro de recrutamento,
onde um funcionário disfarçado afirma que servir ao exército não é tão assustador. Essa tática tenta substituir a pressão direta por uma abordagem mais suave, dando a impressão de que a mobilização ocorre de forma civilizada. Mas, na prática, essa estratégia tem um impacto mínimo. Pessoas estão percebendo que essas tendas nas praças não alteram a realidade da mobilização. É tudo uma fachada. Ao mesmo tempo, discute-se intensamente a responsabilidade criminal por não comparecimento, já que centenas de milhares de pessoas estão se recusando a servir devido à falta de motivação. Aqueles que já estão na linha de frente se sentem desgastados, enquanto novos recrutas optam por abandonar suas posturas. O governo quer resolver essa questão levando pessoas à prisão. As estatísticas indicam que até 250 mil processos podem ser iniciados, potencialmente resultando na detenção de milhares. Contudo, a infraestrutura prisional na Ucrânia não suportaria essa demanda, mesmo que as leis fossem endurecidas. A absurda realidade é destacada pela defensora do povo, Olga, que ao invés de priorizar os direitos dos soldados, lamenta a falta de espaço nas prisões e expressa um desejo de ver mais pessoas detidas. Essa situação é um reflexo claro da degradação do sistema. Enquanto isso, a insatisfação popular está crescente. Em Vinícius, por exemplo, a tentativa de recrutar um voluntário foi frustrada pela multidão que se levantou para defendê-lo, entoando palavras de ordem contra a injustiça. Esses episódios estão se tornando mais frequentes, revelando uma sociedade cada vez menos disposta a obedecer em silêncio. A dissonância nos direitos e na educação internacional. A educação das crianças no exterior vem à tona como outra preocupação, pois autoridades afirmam que, se for hora de servir, não importa onde os filhos estejam estudando. Todos devem retornar e se juntar à mobilização, desconsiderando a posição de quem tem filhos em instituições internacionais. Essa hipocrisia é inegável. Já que as regras parecem ser diferentes para os filhos dos políticos. A verdade é que muitos dentro do governo estão começando a reconhecer o que está realmente acontecendo. Há uma crescente preocupação sobre as práticas de recrutamento, mostradas como uma batalha moral. Ao destacar a degradação da moralidade e a corrupção no sistema, algumas vozes se levantam, mas ainda estamos muito longe de uma solução justa. Nesse contexto, a resistência crescente da sociedade se mostra como uma luz de esperança em meio a tanta escuridão. Afinal, o direito à vida e à liberdade não deve ser concedido por quem está no poder, ele pertence a todos desde o nascimento. A luta continua e a discórdia revela a fragilidade do sistema, que teme o despertar de uma verdadeira rebelião a favor do povo. A situação na Ucrânia está se intensificando, e a desconfiança em relação ao governo cresce a cada dia. Enquanto o povo se levanta contra a injustiça, um novo tema se destaca: a educação das crianças no exterior. Muitos se perguntam, e se chegar a hora de servir? As autoridades afirmam que estudar na Inglaterra ou na Alemanha não significa nada para o chamamento militar. O que isso realmente significa? O governo exige que todos retornem e se apresentem, mas há uma grande hipocrisia nas palavras dos líderes. Eles falam dos filhos dos cidadãos comuns, enquanto seus próprios filhos estão isentos desses deveres. Um deputado, percebendo o absurdo, revelou que em seu distrito, as pessoas que compõem os centros de recrutamento não são soldados do fronte, mas sim homens saudáveis, prontos para correr e capturar outros. Ele foi claro ao afirmar que as Forças Armadas deveriam prestar mais atenção a essa prática. Essa realidade escancara a crueldade do sistema. Para os trabalhos sujos, é preciso buscar aqueles que ainda não sofreram as consequências da guerra. Os veteranos feridos não são considerados úteis nesse cenário. E, para adicionar insulto à injúria, artistas estão sendo recrutados para promover a ideia de que todos devem servir. O cantor Evgeny Gali, por exemplo, criticou os que tentam evitar o alistamento, insistindo na necessidade de equilibrar a arte com as obrigações militares. Essa moralidade exibicionista gera ainda mais frustração entre a população. Enquanto isso, histórias de corrupção na igreja revelam ainda mais abusos. Em Volhynia, um sacerdote aceitou $10.000 de suborno para proteger um evadido de suas obrigações militares, mostrando que, em um sistema apodrecido, são as conexões e os recursos financeiros que prevalecem, não a lei. Os comentários nas redes sociais refletem a indignação pública. Muitos mencionam um paradoxo: de um lado, as pessoas são capturadas em ônibus,
e do outro, são forçadas a se ajoelhar em silêncio a cada dia às 9 da manhã, em um culto à morte. Outros falam sobre a dresagem do povo, que se vê humilhado em nome dos mortos. A opinião pública está se tornando mais clara e audível. A mobilização não se trata mais de proteger o Estado, mas sim de um instrumento de controle e humilhação. Registros, tendas de recrutamento, processos penais e performances teatrais de artistas e clérigos são apenas partes de uma grande máquina que opera contra o povo. E é por isso que a resistência é cada vez mais acesa. O direito à vida e à liberdade não é algo que se concede, mas sim um direito inato de cada ser humano desde o nascimento. Até onde pode chegar o controle de um governo? Já vimos registros perpétuos, postos de mobilização espalhados nas ruas, processos criminais contra quem tenta fugir do chamado, e até artistas e religiosos usados como instrumentos para moldar a opinião pública. Tudo isso, apenas peças de uma engrenagem colossal que oprime o cidadão comum. A resistência cresce. Imagine descobrir que os obstáculos criados para controlar a saída de homens em idade de serviço militar eram mais uma armadilha do que uma barreira real. Recentemente, nos consulados, recusavam passaportes a esses homens, alegando falta de dados precisos, forçando muitos a voltarem para casa. Mas, de repente, surge a revelação: os mesmos dados são inseridos nos registros oficiais, com base nos documentos que esses homens entregam lá fora para conseguir esses passaportes. Como explicar essa contradição? Se sempre foi possível incluir essas informações, por que criaram toda essa dificuldade? A resposta é simples: não há lógica. É mais um espetáculo de caos e hipocrisia, com um sistema que parece brincar com a vida das pessoas. De acordo com várias fontes, cerca de 20.000 homens já foram registrados graças a documentos enviados do exterior. Isso não é apenas burocracia, é um jogo de poder. E a última novidade que as autoridades vendem como um avanço tecnológico é o tal Gabinete Eletrônico das Forças Territoriais de Recrutamento e a tal Força Espacial. Soa futurista, não é? Um espaço online onde empresas e cidadãos poderiam cumprir suas obrigações militares sem sair do lugar. Mas, na realidade, é uma ferramenta de pressão para empresários encaixotarem suas responsabilidades e para um controle cada vez maior sobre a população comum. Enquanto isso, eles alegam que a porta para as forças espaciais se abre, uma promessa que soa tão real quanto ver robôs do filme Terminator lutando na guerra pela Ucrânia. Essa fantasia faz parte da construção ilusória do governo sobre um exército moderno. Mas a verdade por trás é muito mais sombria. E o que dizer da proposta mais alarmante? Preparar para a mobilização os homens aposentados, acima de 60 anos, como se fosse um passo natural. Mas quem tem um pouco de bom senso sabe que isso é absurdo. Muitas pessoas, com 40 ou 50 anos, já enfrentam problemas de saúde que impedem o serviço militar pleno. Aos 60, o quadro é ainda mais delicado: doenças, aposentadoria, cuidados médicos. Em vez de mobilizar forças de segurança que ainda contam com homens fortes e preparados na faixa de idade certa, o governo procura recrutar onde simplesmente não existe ninguém disponível. É como aquele velho ditado sobre o pescador furando um buraco em um estádio vazio e se queixando da falta de peixes, tentar encontrar recursos onde não há nada. A motivação real não é a guerra em si, mas um jogo de interesses para garantir empregos cômodos para parentes e amigos dos políticos, mantendo-os longe do desemprego e da falta de recursos. Esse novo capítulo revela um sistema cada vez mais desconectado da realidade e das necessidades reais do país. A mobilização deixa de ser um ato de defesa e torna-se um teatro de manipulação, onde a vida das pessoas é refém de um emaranhado de burocracia, ilusões e interesses escusos. Será que essa engrenagem pode ser revertida? Ou estamos à mercê de um ciclo de injustiça e engano sem fim? Vamos explorar as novas diretrizes da mobilização que afetam muitos homens entre 25 e 60 anos. Governantes implementam estratégias rigorosas e peculiares, desde registros, multas, até absurdas mobilizações de aposentados. Fique atento, essa não é apenas uma questão de defesa do país, mas um jogo político que visa fortalecer um sistema à custa dos civis. Recentemente, a revelação impactante: informações de registros podem ser inseridas, mesmo de documentos apresentados no exterior. Para cerca de 20.000 indivíduos, essa é a nova realidade. Havia dúvidas sobre o motivo de tantos obstáculos anteriormente. Afinal, se era possível registrar informações,
Por que criar barreiras desnecessárias? Não há lógica aparente, apenas um cenário de confusão e duplos padrões. Em meio a esse caos, surgiu a inovação da TCC eletrônica. Apresentada como um avanço, promete permitir que cidadãos cumpram obrigações militares online. No entanto, o objetivo parece ser mais um instrumento de controle sobre os cidadãos e empresários, do que realmente um facilitador da mobilização. As autoridades realmente encorajam a chegada de forças espaciais. Isso soa mais como ficção científica do que realidade. Outra medida alarmante, a mobilização de aposentados. A TCC agora abrange homens acima de 60 anos, como se isso fosse uma decisão lógica. No entanto, qualquer pessoa com sanidade reconhece a insensatez disso. Agregar homens de 40 a 50 anos muitas vezes já debilitados é um contrassenso. Por que não mobilizar forças que estão prontas e disponíveis, ao invés de buscar em barcos vazios? Isso faz lembrar de uma piada antiga sobre um pescador que, insatisfeito, cavava buracos em um estádio, lamentando a falta de peixes. Aqui, a história é semelhante. Busca-se em lugares onde não há recursos, ao invés de mobilizar aqueles que estão prontos para a ação. Conforme essa situação se desdobra, surgem questionamentos. Será que a verdadeira intenção é apenas manter amigos e familiares de políticos em posições seguras e remuneradas, enquanto o povo comum enfrenta as consequências? A necessidade de compreender a verdadeira motivação por trás dessa mobilização é mais crucial do que nunca. O que acontece a seguir? A resistência está apenas começando. Até mesmo o direito mais fundamental, viver e ser livre, está sendo arrancado do povo na Ucrânia. A prática cruel e implacável do governo revela um quadro sombrio: registros autoritários, barracas de recrutamento espalhadas pelas ruas, processos criminais que ameaçam prender milhares, além das encenações públicas onde artistas e religiosos têm